Irmãos, vamos ler uma palavra que está no Velho Testamento, está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, e o versículo é o 16 a 19, que traz como epígrafe, ou título, como queira dizer, o Atalaia de Israel. Atalaia era aquele que ficava no ponto mais alto, para dar às pessoas a segurança que elas precisavam. Era eles que davam aviso de alguma coisa anormal. Pedir a nossa irmã Dana para começar lendo. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás as palavras e os avisarás da minha parte. Como eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas do seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Irmãos, o risco muito grande quando o Senhor ou constitui alguém com uma missão específica. Quando Deus tem uma chamada específica. Costumamos dizer que Deus tem 2 chamadas para a vida do homem. Vamos dar um exemplo. Deus não chamou ninguém para banco. Eu não quero ir evangelizar, tudo bem, ele fica lá. Ele pode pagar um preço, mas Deus não interfere, ele não quis ir, Deus não força ele ir. Isto é uma chamada comum. Mas existe outra chamada que na teologia chama-se chamada específica. É aquela chamada em que você não tem, o seu livre-arbítrio não é o suficiente, porque Deus o levará de qualquer jeito. Vamos dar um exemplo? Certa feita no polo petroquímico ali em Camaçari, um químico tiveram uma chamada para ir para o campo. Mas o salário de químico ali naquele tempo era muito bom. Trabalhar no polo era sinônimo de cartão de crédito. Você não precisava de cartão de crédito, bastava dizer que trabalhava no polo. Você já tinha tudo o que você queria. Mas, por várias vezes, Deus repetiu a chamada daquele homem, e aquele homem não aceitou. E Deus, um certo dia, ele manipulando produto químico, o produto químico atingiu os seus olhos, e ele perdeu a visão, e foi cumprir aquela chamada que chamamos de chamada específica, agora foi cego. Isso é uma chamada específica. Vou dar outro exemplo. Esse eu conheci porque foi meu pastor. O nome do pastor que ainda está na ativa é Ignaldo. Ele de uma família mais ou menos equilibrada, tinha 2 padarias de nome numa cidade grande. E Deus chamou ele para a obra. E ele disse que o salário era pequeno e, portanto, ele não podia. E ele rejeitou o quanto pôde, porque ele queria estar trabalhando nas 2 padarias que ele tinha. Se eu não me engano, foi na cidade de Valença, na Bahia. Aí ele disse, foi coisa que eu ouvi do lado dele. Quando foi um certo dia, apareceu alguém na casa dele. Alguém que veio do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, e disse: pastor, eu vim falar com você. Você vai ser acometido de uma doença que ninguém pode curar, só eu posso curar. O pastor Aguinaldo disse que ficou um pouco assim, aí ele falou, usou esse termo e disse: você tem outro irmão aqui na cidade, não tem? Ele disse: tem. Para você saber que é Deus que está falando com você. Olha, seu irmão essa semana comprou uma vaca preta, ela tem um udo grande, e seu irmão pegou essa vaca, botou no pátio do vizinho, e Lara rasgou o udo do arame, e agora ele está querendo vender a vaca. Onde é que mora o seu irmão? Ele disse: tá, vamos na casa do seu irmão.
Quando ele chegou lá para comprovar, perguntou para o irmão: você comprou uma vaca essa semana? O irmão dele disse: comprei. Que qual é a vaca? Ele disse: preta. É verdade que você está querendo vender? Ele disse: é, porque ela rasgou o olho e estou querendo vender. Aí ele percebeu que era Deus. Chegou em casa no outro dia. Estou falando de chamada específica. Chegou em casa no outro dia, apareceu uma manchinha no braço dele, na mão dele. Aí ele foi ao médico. O médico disse: olha, se afaste das suas padarias, porque você está com lepra e esse tipo não é muito comum. E ele foi gastando dinheiro e a manchinha só foi se alastrando, tomando conta do corpo. Eu não sei bem se é no Paraná. Eu sei que aqui por esse lado aí do Espírito Santo, eu não sei, que tem um hospital especializado em lepra. E lá enviaram ele aqui da Bahia para esse hospital lá. E ele era um estado de calamidade tão grande que a esposa dele, ainda jovem e bonita, e ele pareceu indigente, todo sem pele em cima de uma cama. Quando a esposa dele ia visitar ele, ele disse que as pessoas chegavam ali fazendo como não quer e querendo e perguntavam: o que é que esse senhor é seu? Ela dizia: meu esposo. Ela jovem, bonita, e aquele homem só as peles em cima daquela cama, chamada específica. Eu sei que depois de um certo tempo, ele não tinha mais, o médico fez um exame nele, juntou uma junta médica depois do tempo para se cumprir o que diz a Bíblia. Depois de fazer uma bateria de exames e teste, perguntou para ele: você é nordestino de verdade? Ele disse: sou. Você está preparado? Ele disse: estou. Ele disse: olha, cabra, você não tem, essa lepra que você tem não tem cura. Volte para a sua terra e compre um paletó de madeira. Significa morra, morra. E a mulher dele disse: não, vou levar meu marido para a Bahia. E trouxe para a terra dela. Ali, sem ninguém acreditar, nem que ela era nada dele. No dia que ela chegou lá, na semana que ele chegou, o mesmo rapaz, o mesmo homem desconhecido que viera do Rio de Janeiro apareceu na casa dele. Botou ele dentro do carro e disse: agora vamos para o Rio. O mesmo homem que disse que um dia voltava, porque só ele curava. Disse: vamos para o Rio de Janeiro. E ele começou a visitar alguns círculos de oração. Ele tinha uma chamada específica e tentou fugir. E quem foge de Deus não tem uma coisa muito boa. E o pastor Aguinaldo, ele botou o pastor Aguinaldo dentro do carro. O pastor Aguinaldo não tinha condições de vestir roupa. Entrava no ciclo de oração só com uma toalha amarrada na cintura, porque não tinha mais pele em canto nenhum. A lepra era tão profunda que comeu os tendões do corpo dele. Imagina a profundidade da lepra, que uma das mãos dele comeu os tendões, que ele hoje ainda não sente essa mão. E foi em um daqueles ciclos de oração no Rio de Janeiro, enquanto as irmãs estavam orando, o pastor lá de cima, o dirigente, disse: eis que eu vejo que um redemoinho de fogo desceu agora sobre esse Senhor que vocês estão orando. Quando pararam a oração, ele estava literalmente curado. E a pele dele estava como a pele de uma criança, como nunca tinha sofrido nada. Só que Deus deixa uma marca. Ele estava todo perfeito, não tinha lepra em canto nenhum, mas ele não sente a mão esquerda, a mão esquerda me parece, ele não sente a mão. Ele tem que estar segurado com ela o tempo todo para não machucar. E Deus disse para ele, Deus tem uma chamada específica, disse: agora eu vou te dar 2 armas poderosas. Uma delas foi que o pastor Aguinaldo, se colocar a mão na cabeça de uma pessoa, Deus passa a vida dela toda. E a outra ele disse: você vai para São Paulo. Agora, você vai para pegar o carro e vai para São Paulo. Você vai falar para o fulano de tal, que é um homem grande 2 vezes. E ele disse: meu Deus, o que é isso? Mas já era na chamada específica dele, Deus ordenando que ele tinha que ir para São Paulo. Chegando em São Paulo, quando ele tentou se informar quem era esse homem era o pastor pastor muito rico de São Paulo, dono de uma rede de concessionária de veículos. E ele disse: vai falar com o homem. Quando ele sentou na mesa para falar com o homem, o Espírito Santo disse a ele: olha, diga ao pastor, diga a ele aí que lá na loja do interior dele de Campinas, tem carro roubado na loja dele. Ele está botando carro roubado para vender. E se ele não entrar com providência agora, eu vou mandar a Polícia Federal ir lá. E ele disse que aquele homem se tremeu, ligou para lá, porque às vezes a pessoa nem sabe, é a administração local. E assim começou a vida do pastor Aguinaldo. Hoje é um pastor na direção do Senhor. Então aqui nós tínhamos o profeta Ezequiel, Deus ordenando a ele. Aqui era uma chamada específica. É por isso que eu digo, quando Deus tem uma chamada comum é uma coisa. Quando Deus tem uma chamada específica para alguém, eu não sei para quem eu estou falando,
Se a chamada que Deus tem para você é específica, meu irmão, não tente fugir. Porque Deus vai te levar de qualquer jeito. É melhor você ir agora, enquanto você não está sofrendo, de que ir como o pastor Aguinaldo, depois de muito sofrimento. Depois de ir como aquele químico ali do polo petroquímico que foi cego. Se Deus tem uma chamada na tua vida, porque o profeta Ezequiel aqui, Deus disse, olha, tu vai falar o que eu te mandar. E se tu não falar o que eu te mandar, e aquela pessoa morrer por falta de aviso, eu vou cobrar o sangue dela de você. Então, pregadores, pelo amor de Deus, deixem de se preocupar em agradar a liderança local. Deixem de se preocupar em agradar apenas as pessoas que estão ali. Pregador, você não foi chamado para agradar a ninguém. Você foi chamado para agradar a Deus. Prega aquilo que Jesus te mandou pregar. Se Jesus não te der nenhuma palavra, emudeça e desça. Mas se Jesus te mandou falar, fale e não tenha medo. Jesus responsabiliza. Jesus se responsabiliza por aquilo que ele está mandando. Quando eu falo esse testemunho do pastor Aguinaldo, porque eu conheci ele. É uma pessoa conhecida na Bahia. Então, meu irmão, vale a pena você obedecer a Deus. Quando Deus tem uma... Lá também na minha cidade, tem uma menina que eu não vou citar o nome, porque é muito conhecida na minha cidade. E uma certa vez, havia um pastor na cidade, e Deus chamou ela pelo nome, e mandou que ela falasse, entregasse aquela mensagem para o pastor. E ela teve medo. Ela teve medo porque ela dizia, como é que eu vou falar para o pastor? O pastor da igreja é isso, é aquilo. Ela teve medo. Quando foi um dia no ciclo de oração, Deus usou uma irmã no meio de todo mundo e falou para a nossa irmã, a irmã muito conhecida. A irmã dela chegou a congregar comigo. A mãe dela congregava comigo. Ela chegou e disse para aquela irmã, olha, se tu não falar o que eu estou te mandando, vai destruir a sua família toda. E ela teve medo de falar para o pastor na época, que eu vou dar até o nome do pastor, que era, a mensagem era para entregar para o pastor Edivaldo, que é até meu amigo. E ela teve medo de falar para o pastor. E sabe o que é que aconteceu? Não se desviou só ela, desviou ela e toda a família dela. Irmão, se Jesus te mandou falar, fale. Jesus te chamou como atalaia. Jesus não te chamou para emudecer e ter medo de ninguém, não. Jesus é o que é responsável, ele garante. A Bíblia diz, abre a tua boca e eu te colocarei a palavra certa. Então, irmão, se coloca nas mãos do Senhor. Se Jesus te chamou com uma mensagem específica, obedeça a Jesus, irmão. Aqueles que não obedecem a Jesus pagam um preço muito alto. E às vezes é um preço, o preço da desobediência você nem pode suportar. Jesus disse ao profeta Ezequiel, fala e não te cale. Que adianta você achar que a pessoa é teu amigo? E você, não, em vez de ajudar a pessoa, está empurrando essa alma para o inferno. Vai até ele, pede sabedoria a Deus, mas fala aquilo que Deus tem te mandado falar. Fala aquilo que Deus quer que você fale. Porque se Deus quer que você fale para alguém, é porque Jesus tem zelo por essa alma. E o zelo por essa alma é pela salvação dessa alma. Então, se você emudecer e não pregar o que Jesus tem te mandado, pode ter certeza que se Jesus mandou você falar para alguém e você não quer falar, e se essa alma morrer e for para o inferno, pode ter certeza que você terá culpa nisso, porque Jesus te usou, porque Jesus falou contigo, porque Jesus te capacitou, porque Jesus deu todos os instrumentos necessários para você falar para ela, mas você tem tido medo. Meu irmão, não tenha medo de pregar. Eu sei que não é fácil, sei que não tenho passado também, não tenho sido aplaudido por onde tenho passado, porque esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é dizer que ainda existe esperança. O meu objetivo é te falar que ainda há uma saída, e a saída é, obedece a Jesus Cristo. Jesus te colocou, irmão, ponha na tua cabeça, tu és um atalaia, você é um atalaia de Cristo. Você é, irmão, aquilo que está escrito no livro de Jeremias 51 e 20, tu és o meu martelo. Jesus quer destruir reis e tronos com você. Jesus quer arrebentar as grades do inferno com você. Jesus quer salvar a alma com você. Jesus quer que você seja exatamente um instrumento dele. Meu irmão, não precisa de muito. Basta que você diga, eis-me aqui. Então seja um atalaia de Cristo. Não importa o que as pessoas vão falar de você. As pessoas falaram de Cristo. As pessoas perseguiram a Cristo. Portanto, não vou deixar de te perseguir. Obrigado.